obrigada. Sobremesa estava boa? Eu estou há horas, eu e Maria Adelaide, em pé ali, esperando vocês serem servidos, e o pote era enorme. Então, eu estou de regime. Eu falei, gente, não vai rolar ficar vendo a sobremesa de todo mundo. Se foram servidos aí, pessoal da ponta direita? Aê! Vamos brincar de desligar o celular só um pouquinho? Está todo mundo falando tanto de adolescência, mas a gente tem que perceber que né, antes dos adolescentes, quem está muito apegado ao celular somos nós. Celular, então, só para gravar e fotografar a gente. Tá? Oi, Patrícia. Oi, GNT. É GNT, é Globo, é todo mundo, mais canais. Oi. Pessoal do TikTok, já chegaram seus amigos? A menina estava sozinha do TikTok. Está todo mundo no celular trabalhando. O pessoal chegou do TikTok? Eu querendo fazer amizade, não vi ninguém. Não chegaram. Oh, meu Deus. Depois falam de adolescência. É com muito prazer que eu fui chamada para fazer esse mini talk, né? Mini talk com Maria Adelaide Amaral. Ela é tudo aquilo que foi apresentada e mais um pouco. Porque, para mim, ela é uma das nossas maiores contadoras de história. E um exemplar de mulher, de amiga, das melhores. Mas a gente quer, e muita gente ainda se questiona nesses tempos de tanta comunicação, de tantos streamings, existe muita curiosidade a respeito do seu trabalho. E o seu trabalho começou num outro momento. Você era jornalista, jornalista não deixa de ser. Você começa como jornalista e você também começa no momento que eu acho fascinante, que era a época da contracultura. Você estava na Abril ali. Você tem milhões de histórias para contar. Nessas histórias que você conta hoje, a primeira curiosidade, quanto tem de jornalismo ali? Quem é jornalista nunca deixa de ser. Mas quem foi pobre também nunca deixa de ser. Tá? É o seguinte, eu fui pobre, fui uma criança e uma adolescente pobre. Então, eu tive que me virar nos 30, porque eu não tinha rigorosamente de quem herdar sequer um estímulo para estudar, entendeu? Quer dizer, se eu não tivesse tido a vontade de estudar, ela vai cair naquela época, que vocês são todos jovens aqui, mas eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, e quem sabe o Cabo das Tormentas, mas quando eu era mocinha, que era na década de 50, Astrid, o objetivo das meninas era casar. Então, assim, para que ela vai estudar se ela vai casar? E isso não foi só nos anos 50, isso seguiu também pelos anos 60, e só nos anos 80 é que a mulher caiu no mercado de trabalho. Até então, não. Até então, quando eu comecei a trabalhar na Abril, em 1968, 69, como freelancer, e depois em 70, definitivo. Eu tinha 2 filhos. Foi escândalo na família. Escândalo total. Onde se viu trabalhar, abandonar os filhos, era um escândalo a mulher trabalhar. Eu estou contando uma história. Isso já aconteceu comigo, aconteceu com várias colegas, com todas as colegas. Era um escândalo uma mulher trabalhar. É claro que mulher de baixa renda podia trabalhar, porque foi para isso que ela nasceu mesmo, está entendendo? Aí não havia nenhum preconceito. Uma pessoa de classe média, eu casado com 2 filhos, era um verdadeiro escândalo. Mas foi isso, porque foram coisas como essas que me trouxeram para o lugar onde eu continuo estando, para usar o gerúndio, está entendendo? Quer dizer, foi isso que fez de mim quem eu sou, quem eu fui, quem eu continuo sendo, é isso. E o que você conta. A gente estava ali conversando e ela me falou, Astrid, as pessoas ficam me perguntando sobre fórmulas, né? Como é que eu escrevo? O que uma história, uma boa história, precisa ter? O que não pode faltar numa boa história? Eu vou fingir que não ouvi a sua resposta e vou insistir na pergunta. Porque muitas pessoas, principalmente jovens escritores, contadores de histórias, roteiristas,
buscam em cursos, fora, aqui no Brasil, mas eu acho que o melhor curso é o escritor vivo dando essa resposta. Eu acho que começa primeiro ano da primeira coisa de qualquer processo criativo é vida, né? É vida, é a sua vida. Tudo começa pela sua vida. Não adianta você querer contar a história de outra pessoa ou de um fato histórico se você não tem o que de seu para acrescentar. E aí é o seguinte, quer dizer, tem duas coisas que eu acho fundamentais na criatura, na pessoa humana, e não só em todas as épocas da vida, na infância, na adolescência, na idade adulta, madura, na velhice. E isso é o seguinte, você tem que ter curiosidade, e curiosidade é em relação às coisas, em relação ao teu próximo, a quem está perto de você, as pessoas com quem você convive. E paixão. Paixão, assim, paixão que é o interesse, que é o teu sentimento, eu detesto essa palavra, mas eu não posso fugir dela, que é a empatia. Então, assim, quer dizer, participar da vida dos outros. Participar da vida dos outros também é conhecimento. Também é conhecimento que você adquire. Você adquire conhecimento não só através dos livros e dos cursos, mas da vida, e a vida é isso que implica, que é a interação. A interação é fundamental, porque sem interação você não conhece o outro, você não conhece o outro, você não se conhece também. Então, agora, se você mantém o interesse, a curiosidade e a paixão no seguinte sentido, eu continuo, fazendo 83 esse ano, eu continuo muito curiosa para conhecer, para saber das pessoas, para saber das coisas, e continuo muito apaixonada pela vida e pelas pessoas. Eu, adoro as pessoas, adoro conhecer pessoas, adoro conversar com as pessoas, adoro saber da vida das pessoas, porque é isso que me alimenta. Se eu não conhecer vocês, se eu não conhecer a mim mesma, se eu não conhecer a Astrid, como é que eu vou criar personagens? Elas vão ser pessoas totalmente vazias. Então, não tem. Agora, isso é o que move a gente para frente. É o que move a gente para frente. O que leva a gente a se interessar fundamentalmente pela vida, e não só pelo trabalho da gente. Agora, eu digo para vocês que se eu não fosse apaixonada pelo meu trabalho, eu já teria morrido. Porque eu estava até comentando com a Astrid, a Astrid sabe muito da minha vida, mas acho que há muitos anos atrás, eu fui um bruxo, e o bruxo olhou para mim e falou assim, viu minha mão e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, coitada, você vai morrer com 92 anos trabalhando. Ele ficou com uma pena de mim enorme. E eu falei, puxa, que legal, porque é sinal que a minha cabeça vai estar em ordem, né? Porque eu tenho pavor de ter qualquer doença degenerativa, né? Qualquer coisa que me impeça de pensar e de trabalhar, né? Eu falei, mas que ótimo, fiquei tão contente de estar aos 92 anos produzindo e trabalhando. Olha a Fernanda Montenegro aí, para dar um exemplo. Ela é mais velha que eu. Aliás, hoje em dia, eu acho que eu sou mais velha do que todo mundo, mas, enfim, eu encontrei uma pessoa mais velha do que eu. Ao contrário. Mas a Fernanda está viva e a Fernanda está ativa, com aquela mente lúcida, porque ela trabalha o tempo todo. E trabalha porque gosta, e trabalha porque é apaixonada pelo trabalho dela. Eu poderia ter contado quantas vezes você falou a palavra trabalho, porque foi uma das questões que você falou para mim ali dentro. Falou, Astrid, e trabalho. O segredo é o trabalho. É você sentar a bunda na cadeira. Ela fala bastante palavrão, ela está super... Muito palavrão, estou muito, ela está super muito comportada aqui. Então, eu abri com bunda. Sentar a bunda... Sentar a bunda na cadeira e trabalhar, ralar e ralar. É isso. Você trabalha todos os dias? Não, antes. Eu fui à casa de Maria Adelaide Amaral, no meados do ano passado, e eu fiquei muito impactada com a mesa de trabalho dela. Era uma mesa retangular, na sala, lotada. Tinha o computador, mas era lotada de caderninhos, organizado, mas muito cheio, e um livro que estava absolutamente marcado. Peguei o livro na mão. Todas as páginas do livro tinham marcações, naqueles marca-texto, e papeizinhos de post-it marcando ele. Eu olhei para aquilo e falei, e pensei, foi logo na entrada, e pensei,
falei, com que direito eu tenho de achar... Eu estava, na época, com 62 anos, ou recém-feito 63. Falei, com 63 anos, eu estava achando que eu estava me caminhando para a aposentadoria. Eu tinha sido impactada por uma questão ali. E aí eu olhei e falei, peraí, ela tem quantos anos mesmo? 82. Ela está trabalhando. Eu fiquei muito surpresa com a quantidade de trabalho que ela tinha pela frente para resolver. Graças a Deus. Quantas horas por dia a bonita fica sentada com a bunda ali naquela mesa, devorando o seu trabalho? E aquele você já concluiu, né? Pode falar tarde, o que é? Né? Eu trabalho à tarde, porque de manhã eu cuido desse invólucro aqui, cuido do meu corpinho, não é? Porque é só com isso que eu ganho minha vida. E eu preciso que ele funcione, porque a idade já é um fator contra, né? Então, eu faço pilates, eu faço pilates 3 vezes por semana, fisioterapia uma vez por semana e caminho como uma doida pelo bairro. Eu tenho a impressão que já sou conhecida a doida da sombrinha, porque eu tenho uma sombrinha que eu não posso tomar sol por causa de câncer de pele e tal. Então, eu passo, então a pessoa, sombrinha. Tem gente já me fotografando na rua, comigo ao lado. Eu sou a doida da sombrinha. Um bom personagem, né? Um bom personagem. Todos os dias e com uma perspectiva de... Você falou hoje que acabou de entregar um... Acabei de entregar o roteiro, porque o roteiro de cinema é o seguinte, cada filme demora 10 anos, aqui no Brasil é 10 anos para ser feito. Né? Demora muito tempo. O roteiro, eu fiquei 2 anos e meio fazendo esse roteiro. É uma coisa assim que na televisão é tudo papum. Televisão é tudo muito rápido. Você tem um projeto aprovado de uma novela ou de uma minissérie e o trabalho começa imediatamente, e quando você começa a gravar, você já tem uma série de... Você já tem vários capítulos, às vezes dezenas de capítulos escritos. Mas cinema não. Cinema é arte do diretor, então tem que ser um papo muito... Entre o roteirista e o diretor, um papo, o que ele pretende do filme. Então, é uma troca o tempo todo. Ainda bem que o Bruno Barreto é meu vizinho, né? Ele mora 2 quadras de mim, né? Ainda bem, né? Porque a gente conversou muito. E aí eu entreguei o roteiro, finalmente. 2 anos e meio, para mim, é um tempo absurdo. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Eu nunca trabalhei tanto tempo no projeto, nem numa novela longa. Nunca. Nem no JK, que eu passei 2 anos, sendo que um deles só colhendo a assinatura da família, autorizando, que eram milhões de personagens, e naquela época era a época da biografia autorizada, então a gente precisava da autorização de cada herdeiro da família que fosse representada, entendeu? Então, tinha gente abessa nessa minissérie, personagem abessa, então eu ia lá para Brasília pegar a assinatura dos caras, convencer os caras a assinar e tal. Nem todos assinavam. Então, você fala assim, mas isso não era o departamento legal da Globo que fazia? É assim, quer dizer, se eu fosse depender do departamento legal da Globo, eu estava fodida. Porque o projeto era meu. O projeto era... Achei que era só eu que pensava isso. Nunca ninguém sabe o que é fodida. Eu falo, hein? Eu falo, olha que eu falo, olha que eu explico, hein? Está fodida, porque eles não têm interesse, eles não estão apaixonados. Entenderam agora a paixão? Não estão apaixonados pelo projeto. O projeto é meu, sou eu que estou apaixonado. Então, eu que ia lá conhecer cada membro da família, explicar e tal. Então, tudo isso, voltando à Vaca Fria, mesmo o JK, eu não demorei 2 anos para fazer. Agora, fazer um roteiro, 2 anos e meio, é assim, mas tem que estar perfeito. E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Mas assim é a vida. Assim é a vida. O que facilitou muito e diminuiu meu tédio é que o tema era muito interessante. Né? O tema era demais fascinante, e isso foi antes da exibição do Ainda Estou Aqui, porque você é testemunha, você foi lá em casa e você viu eu já trabalhando no projeto. Porque, na verdade, também um filme político, entendeu? Ambientado na atualidade, mas se referindo àquele tempo. Quem escreveu o livro foi o Matheus Leitão, o filho da Miriam Leitão, que falou sobre a prisão dos pais. A mãe tinha 19 anos e o pai estava no 3º ano de medicina,
quando eles foram presos e torturados, aquela coisa. E sendo que a mãe, a Miriam, estava grávida de 2 meses do filho mais velho, desse Vladimir Neto, esse moço aí, esse repórter que vocês veem no Jornal Nacional, é o filho mais velho. Estava na barriga dela, recebeu bastante chute na barriga, bastante choque e assim por diante. Então, eu estava apaixonada pelo tema, porque eu sou dessa época. Você está apaixonada ainda pelo tema? Eu estou apaixonada, mas eu não consigo viver sem estar apaixonada. Mas contar histórias, né, acho que a premissa tem que ser essa, você tem que se apaixonar por pode ser pelo um personagem, ou pelo aquele enredo, pelaquela situação. Agora, mudou a forma de contar histórias nessa era que a gente vive digital? Na televisão, sem dúvida. Na televisão, eu dou graças a Deus de não estar mais lá, de não estar mais fazendo novela. Eu dou graças a Deus, porque isso que eu tenho visto, tanto no streaming quanto na... eu sou franca, né? Eu sou franca. É uma merda federal. Vou tentar... Não, mas ela é fina daqui. Não, é difícil, é um super desafio. Ela é fina. Foi a nossa primeira conversa lá na ponta direita, eu estava lá, começamos a falar sobre televisão, TV aberta, enfim, é difícil, é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, trouxe muitas oportunidades. Quando a gente abre o leque, sai da TV aberta, da novela, e vai para tudo isso que pode ser produzido hoje no streaming... Eles pagam uma merda. Bom. As condições são horríveis. As condições são horríveis. O pagamento é miserável e, principalmente, eles querem omitir a sua autoria. Porque, antigamente, na Globo era assim, novela de Glória Pérez, novela de Benedito Rui Barbosa. Vê o streaming como é que é. E a Globo está imitando também. O negócio é o seguinte, trabalho, gente, tem que ter autoria. Essa autoria demorou décadas para ser conquistada. O Boni deu, grande José Bonifácio, grande Boni, porque ele sabia muito bem que a alma de uma novela e a alma de uma minissérie, tudo começa pela base, que é o texto. Então, a novela era de Valci Carrasco, a novela era de Gilberto Braga, de Manuel Carlos. E você vê, cada obra é uma obra, cada autor tem um estilo. Você vê um capítulo de Manuel Carlos, você sabe que é Manuel Carlos, que o autor daquele capítulo é o Manuel, porque todo mundo tem uma marca. Todo mundo tem uma marca. Todos nós temos uma marca. Mas agora acabou, porque a Globo resolveu entrar na onda do streaming e não dá mais. Quer dizer, eu não sei se ainda. Mas a tendência dela, mesmo no streaming dela, é omitir o nome do criador, o nome de quem escreve. O nome de quem escreve e de quem faz. É muito ruim isso. O streaming, você não sabe quem é que escreveu aquilo. Você vê, a gente está falando da adolescência, que é essa série fantástica. Você não tem lá, quer dizer, você tem assim, mas... Não, nós estávamos falando com emoção, com positividade, porque foi alguma coisa nova. Foi. Nova no sentido da cinematografia, o jeito novo e diferente de fazer. Aquilo é fascinante. O assunto é um assunto que está batendo na porta e ninguém pega. Já bateu na porta do GNT, um projeto que já me chamaram para fazer há muito tempo. Vamos fazer esse ano, gente? Me chamaram para fazer. Aliás, estreiei ontem um podcast que eu fiz para o Hospital Israelita Albert Einstein, pela equipe de comunicação do Hospital Israelita Albert Einstein, sobre adolescência. Está batendo na porta, mas o jeito novo de fazer, aí é uma oportunidade que eu acho que só o streaming oferece. Porque você vai bater na porta de uma major aí e vai falar, olha, eu tenho um projeto que a gente vai gravar num plano sequência. Qualquer projeto. Astrid, jamais. Você já quase não está conseguindo fazer as coisas mais ao vivo, que fará gravar num plano sequência. Mas eu vou dizer para você, é muito diferente as oportunidades que o streaming estrangeiro dá para a gente, que a Netflix dá para a gente, ou que a Amazon ou o Max. Sim. São muito diferentes as oportunidades que eles dão para nós, muito diferentes das oportunidades que eles dão no exterior. Muito diferentes. Muito diferentes. Aqui é o seguinte, o governo impôs uma cota, então vamos dar, mas tanto faz aquilo. Quer dizer, você não vai fazer nunca a minissérie da sua vida, como eu fiz na Globo,
durante tantos anos, eu fiz várias minissérias que eu poderia dizer, são minissérias da minha vida, porque eu gosto de todas elas da mesma maneira. Eu não tenho essa oportunidade de streaming. E vou te falar, nem fui procurar, nem me interessa ter, graças a Deus. Não, eu não quero, quer dizer, eu não quero mais trabalhar em certas condições. O que você consome em cultura? Eu consumo muita literatura, eu leio sem parar. Se eu leio, para mim é um hábito que eu tenho desde criança. Muita literatura, muito teatro. Eu vou assistir tudo quanto é peça, mesmo que muitas delas não me agradem, mas eu vou. Eu vou muito a concerto na Sala São Paulo, vou ver ópera no Teatro Municipal, vejo muito cinema e consumo muito streaming, mas eu sou muito chata com streaming. Eu sou chatíssima, Notamos. Não vejo qualquer coisa. Mas a velhice é anárquica, né? Hein? Essa frase é sua. A velhice é anárquica. A velhice... E essa permissividade, permissão de se falar o que se pensa sem o filtro foi a melhor coisa que eu descobri dessa minha trajetória rumo à velhice. Claro que a gente tem que ter educação, tato, a gente está falando com o humano, né? Mas você ser anárquica no sentido de ter a liberdade para falar e descobrir com mulheres como você. Essa minha última jornada na televisão, a mais recente, na verdade, que é o programa Admiráveis Conselheiras, onde eu só entrevisto mulheres mais velhas do que eu. Eu já falei que quando eu cheguei na casa da Maria Adelaide, que foi a segunda entrevistada na ordem de gravação, tá? Fiz a Monja Cohen, depois foi ela. Eu cheguei na casa dela meio jururu, achando que eu estava a caminho da aposentadoria, saiu outra pessoa, não vejo a hora de tomar um dry martini com ela, que a gente está se prometendo isso, e estreitar essa amizade, porque é com mulheres como ela que eu realmente quero andar. Porque quanto mais velha, mais interessante. Você reconhece isso em você, que você hoje é mais interessante do que você era quando... ali, 30 anos atrás, 40 anos atrás. Você tem 8,4, não é isso? 3. Vou fazer 3. 83. 83. Esse ano. Daqui a pouco eu faço 83. Julho. 1º de julho eu faço. Quem são 83. seus amigos? Amigas, eu tenho muitas turmas. Eu estou ligada. Tenho muitas patotas. Mas não é uma patota só. Patota é turma. Patota, eu tenho muitas turmas. Eu tenho muitas turmas. Muitas. Eu tenho desde o pessoal que trabalhou comigo na Abril 550 mil anos, que a editora Abril nem existe mais. Tem gente jovem? Também. Tipo eu, né? Tipo você, não, tipo você e tipo mais jovem que você. Eu tenho algumas jovens amigas, quer dizer, algumas na tua faixa de idade, que eu considero jovens, porque são jovens. Gente, eu, quando na tua idade, estava todo vapor. O que é isso? Já estava, tinha amante e tudo. Nossa. Pessoal se identificou, né? Você estava... Imagina, viajava sozinha para o exterior. Nossa Senhora. Levava uma vida assim, super agitada. A gente não tem ideia, entendeu? Porque, na verdade, eu vou dizer para você, quando eu tinha 46 anos de idade, de 46, porque foi a época que eu entrei na menopausa, eu achava que era o fim. Eu fiquei muito deprimida nessa altura. Eu mal sabia o que me esperava, entendeu? Quer dizer, eu não sabia aquilo que viria de bom para mim, quer dizer, aquilo que viria de bom para mim e que veio 5 anos depois, ou 7 anos depois, veio. Quer dizer, eu entrei na menopausa, mas eu comecei a trabalhar na Globo, eu trabalhei 32 anos na Globo. A gente tem muita vida pela frente, então não tem essa de achar, é o fim. Ok, a gente também tem direito a luto, e tem direito à depressão, e tem direito a tudo, isso faz parte do ser humano, isso é parte do ser humano. Mas eu, aos 46 anos, me achava velha. Eu continuo me achando velha, porque eu tenho senso ridículo, não é? Mas eu já tinha na época. Mas eu me achava era assim... uma outra perspectiva da velha. Não, eu era outra pessoa no seguinte... Era assim, quer dizer, a vida tinha acabado, era aquilo. Eu ia trabalhar, eu ia trabalhar. Mas, assim, quer dizer, a mulher tinha morrido. Eu achava que a mulher tinha morrido. Era só a profissional que eu iria continuar trabalhando, fazendo traduções, e trabalhando para Abril e tal, que ainda existia, e pronto, que eu ia escrever peças de teatro, que foi por onde eu comecei, nos anos 70, e ponto final. Mas aquilo que veio logo em seguida, não, demorou 5 anos para vir. Gente, foi um mundo maravilhoso, foi a melhor época profissional da minha vida. Foi uma coisa extraordinária.
foi o que eu vivi, sabe, o mundo se abre, o mundo se abre. 32 anos de empresa. Foi fantástico, foi extraordinário. E foi extraordinário e também com esse novo impulso profissional, eu também... eu tive um câncer de mama, como que já te contei tudo. Mas a minha vida não parou, eu continuei indo para frente, no seguinte sentido, eu continuei namorando, eu continuei viajando, eu continuei curtindo a família, eu continuei curtindo os amigos, jantando muito fora, hoje janto menos, mas assim, curtindo muito a vida, e ir ao cinema, ao teatro, ao concerto, e dançar, eu gostava muito de dançar. Adorava dançar, adorava a boate gallery que existia naquela antigamente e tal, adorava dançar. Eu gosto ainda, mas acho um pouco ridículo. É verdade, é verdade. Mas é isso, quer dizer, o mundo se abre diante de você. Pronto, e é isso que você tem que aproveitar. Mas nem para todo mundo é assim. E no nosso mercado, apesar de falarem muito sobre as políticas de ESG, a velhice ela vai sendo escanteada, não só no nosso, porque aqui tem muita gente da área, todo mundo, né, da área da comunicação, mas a gente vê isso de todas as formas. Mas vamos focar no meio artístico. Como é que você vê o envelhecimento aí no meio artístico e a renovação na sua profissão? Olha, eu acho que para uma atriz é muito mais difícil que para uma autora, porque ela vende a imagem, né? Eu não vendo a imagem, eu vendo a minha criação. É diferente. Estou atrás das câmeras, é diferente. Mas eu vejo, por exemplo, atrizes como Irene Ravache, que é uma mulher linda ainda hoje, maravilhosa, e que assumiu plenamente todas as idades que ela teve e todas as rugas que nasceram no rosto dela. Ela diz, eu não tenho nada contra quem faz plástico, eu também não tenho nada contra quem faz plástico. Eu mesmo estou fazendo umas coisinhas, sabe? Mas assim, quer dizer, ela continua trabalhando. Eu reconheço que é mais difícil. Eu reconheço, principalmente, que é dificílimo quando a mulher investe tudo naquilo que ela tem, corpo e rosto. Aí ela está fodida, desculpa. Porque é o seguinte, você não pode só apostar na sua aparência física, no seu corpo, no seu rosto, por mais linda que você seja, por mais alta que você seja, gostosa que você seja. Não pode. Não pode, você estar condenada à solidão. Você está condenada. Você precisa abrir teus horizontes, abrir teus horizontes, abrir assim, o teu leque de interesses, ampliar isso e pensar, sobretudo, que os amigos são talvez sejam, depois dos filhos e a família, talvez sejam o grande capital do ser humano. Porque nós somos gregários, nós nascemos gregários, o ser humano é gregário. Ele está vivo porque ele se juntou em tribo, porque ele constituiu tribo, porque sozinho ele teria morrido. Qualquer predador daria conta dele. Então, nós somos mais fortes quando nos unimos. Então, isso é fundamental. O afeto que nos une é um capital precioso. Então, se eu tiver que dar um conselho, eu já dei muito conselho, né? Mas se eu tiver que dar um conselho, é o seguinte: olhem para os seus amigos, invistam nos seus amigos. É claro que nem todo mundo presta, né? Mas um pouco de experiência, vocês vão saber separar o joio do trigo, entendeu? Porque o que eles representam na minha vida, a essas alturas, vocês não, assim, é inestimável, é inestimável. Eu sei que eu não estou sozinha. Claro que eu tenho meu filho aqui no Brasil, tenho outro que mora nos Estados Unidos, tem meu filho, minha nora que está aqui comigo, a Karina, que é minha querida, minha paixão. Tenho 2 netos aqui, aliás, 4 netos aqui, um está fora. Tem vários espalhados pelo mundo aí. Mas o fato é que os amigos, eu não fico enchendo o saco do meu filho. O que você vai me convidar para almoçar no domingo? Não, eu não preciso dele para almoçar no domingo. Eu preciso dele para outras coisas, para a gente conversar, para se abraçar, para dar carinho. Mas com quem eu saio mesmo? É com os amigos, com as minhas amigas. São eles que te renovam. Essa Eles que me renovam. É uma delícia conversar com eles, é uma delícia viajar com eles, é uma delícia amá-los, entendeu? Trocar informações, trocar vivência, isso sim. A senhora já escreveu, queridos amigos. Podia fazer uma nova
Uma nova série de Queridos Amigos, Poderia. 40 anos depois. Mas vem cá, depois de tantos sucessos, na televisão, no teatro, na literatura, qual a próxima história que você vai contar? São tantas. É que eu estou pensando que se eu abraçar esse roteiro, que o Bruno quer que eu escreva outro roteiro para ele, outro roteiro, é bem interessante. Mas, às vezes, eu fico com vontade de investir mais nos meus projetos. Tipo, já me pediram, escrevam suas memórias e tal. Até saiu um livro aí sobre o meu trabalho. Mas é diferente, entendeu? É diferente, porque eu não abri minha vida, né? Mas eu não abri minha vida, não abri assim minha intimidade. Eu acho uma ótima ideia. Você sabe que eu não abro minha intimidade assim. Eu abri aqui para eles porque eles são simpáticos, né? Não é? Falar assim. Mas sei, estou com vontade de falar, estou achando que está na hora de escrever sobre isso. Ou escrever uma outra peça de teatro, entendeu? É que eu tenho tantas coisas para falar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É essa jornada, esse tipo de gente que me faz sair de casa, sair da cara da tela, sair da cara de todas as telas, para viver a vida de mulheres admiráveis como essa. Aliás, fazendo a minha propaganda, vem aí a 2ª temporada de Admiráveis Conselheiras. Estou à procura das próximas 10. Muito obrigada, Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide, Astrid, que honra tê-las nesse palco conosco. Muito obrigada. Muito obrigada.